Olá, para quem não me conhece, eu sou o enfermeiro David, atuo na linha de frente do combate ao Covid-19 e hoje, dando sequência aos nossos encontros, vamos estar conversando sobre o suicídio. Na presença de Adele, fale oi para eles, Adele. Adele é essa bolinha de pelo minha, tá? Nós tivemos um problema técnico com o vídeo, vamos recomeçar o vídeo, tá ok? E aí, para seguir o assunto suicídio, eu peguei como referencial o Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella é um pensador, filósofo e educador que fala sobre o suicídio. Dentre os assuntos, o suicídio é um deles. Desde o século XIX, a gente já vem tentando entender um pouco mais do suicídio no mundo inteiro, tá? Onde o suicídio, pela primeira vez desde o século XIX, foi trabalhado de maneira separada, porque antigamente o suicídio era exclusivamente de natureza médica. Hoje não. Hoje o suicídio ele é considerado pela filosofia, pela sociologia e pelas ciências humanas, com um olhar multifatorial. Esse multifatorial eles fazem com que analisem o porquê das pessoas tirarem a própria vida, dado que a vida é algo como um dom maior, forte, importante e valioso para a gente. A morte de alguém por decisão, como eu falei, ela é multifatorial, não tem uma única razão específica. E nesse mês de setembro, a gente chama de setembro amarelo, a gente trabalha com a prevenção do suicídio. Sobre a prevenção do suicídio, nós vamos estar tendo nosso próximo encontro na semana que vem, no dia 10, que é o dia de comemoração ao setembro amarelo. Quando alguém se suicida, ficamos procurando uma razão, tentando entender para ver o que aconteceu, o motivo com que levasse aquela pessoa o acontecimento. Então há um incômodo muito forte. Por que a pessoa tira a sua própria vida? Por que ela tirou a própria vida? Aí tem vários motivos. Como eu falei, é multifatorial. Uma pessoa que morre num acidente ou uma doença, a gente acaba, como diz o ditado, dói menos. Por quê? Porque você já sabia que a pessoa estava doente ou teve um acidente fatal, foi a óbito, beleza, dói menos. Agora, a pessoa saudável, que de repente você percebe que ela tirou a vida, muitas vezes deixa a gente frustrados e sem entender o porquê que alguém de qualquer idade decide extinguir-se. O que nos chama a atenção é que isso ocorre com maior frequência com jovens. Aí a gente para a vida inteira pela frente. O porquê que ele tirou a vida dele? Ele teria que sofrer muito ainda para ele aprender na famosa caminhada que se chama vida. E aí o jovem... Mas, no entanto, por muitos motivos e muitas vezes a gente não consegue compreender. Alguns pensadores afirmam que o jovem que se mata é porque não tem noção do que é vida. Eu acho que eles têm noção sim. O que não tem, eles não conseguem entender como trabalhar para passar essa fase que eles estão passando. E aí, concordando com Mário Cortella, ele tanto a gravidez quanto a adolescência não é doença, é uma circunstância. E o adolescente, quando ele está crescendo da fase da transformação de criança para adolescente, depois adulto, ele passa por uma gravidez. Ele está grávido dele mesmo. Ele vai dar à luz ao novo eu, ao novo ele, que tem toda uma variação hormonal, oscilação de humor, equilíbrio afetivo, tem todo o que a gente chama de construção de sua identidade. Aí esse jovem vai estar construindo a identidade que ainda não está nítida para ele. Ele não sabe se ele é criança ou se ele já é adulto. Ele está na fase de adolescência. Não é que todo adolescente tende ao suicídio, mas o adolescente está mais vulnerável a
tomar como definitivo essa fase que ele está passando como perpétuo, como se ele tivesse sempre que sofrer. Como diz o ditado, todo mundo já deve ter ouvido um dia: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Bom, analisando esse ditado, o que eu penso? Ele nos ensina que não há nada que seja absolutamente definitivo na nossa existência, a não ser a morte. Todos nós sabemos que quando a gente nasce, a morte é inevitável. Um adolescente, ele torna-se mais susceptível e mais sensível com a ideia do que está acontecendo, é muito doloroso para ele. Por exemplo, na variação hormonal, o adolescente adquire espinhas. Para quê? O rosto dele está deformado. Primeiro fora que ele leva de uma menina, ele sabe que ele nunca vai dar certo. Primeira pressão que ele sofre, ele chora. E essa ideia de dar um caráter de maior eternidade do que é provisório, que é uma fase do adolescente, é um problema. Mas não é obrigatório que todos os jovens vão passar. Por outro lado, a filosofia, ela tem uma expressão que precisa ser tratada tanto na escola quanto na família, aonde o suicídio é uma solução definitiva de uma questão provisória. Para quem está vivendo a dor, sofrimento, alguma perturbação, turbulência, acha que nunca vai passar, mas aquilo é passageiro. Mas quando você passa por essa situação, enfrenta, não sofre, reage, perdeu um amor, adquire outro, tirou uma nota ruim na prova, corre atrás, estuda e passa na prova, você vai ganhar mais o que a gente chama de resiliência. Resiliência é você se reconstruir diariamente diante de um problema. Você vai se forçar. De qualquer maneira, é sempre espantoso para nós. Ninguém quer perder ninguém através de um suicídio, tá? Alguém decide cessar sua vida própria, talvez não compreenda esse verdadeiro valor que é a vida, porque dá valor para outras coisas, e aí você dá valor a que menos é importante, que é a sua vida. Talvez a razão seja que muitas vezes a pessoa decide se suicidar, é que ela não consegue chegar aquilo que está vivendo. Alguns dizem, outros dizem que é egoísmo. Não dá para a gente saber. O que eu falo, e tenho certeza de uma coisa, se suicida, eu sou capaz de julgar, de fazer qualquer tipo de julgamento. Não sei julgar e nem quero. A pessoa teve a sua razão, teve as suas fraquezas e teve sua resistência para fazer tal ato. Mas é algo insondável, suicídio. Eu não quero que a gente entenda que o suicídio é uma possibilidade. Eu quero que entenda que nós podemos contribuir no diálogo, na prevenção, discutir, levar conhecimento, mostrar fontes de apoio, aonde que podemos ancorar os nossos anseios, porque o suicídio é um evento e ele não é inevitável. Mas algo que a gente pode trazer com o diálogo, compreensão, educação, ensinamento, apoio, acaba sendo imponderável. A pessoa que está com pensamento suicida, tendo essas redes de apoio, ela acaba ponderando e avaliando se é necessário tal ato. O grande desafio que eu não tenho, que é os filhos, eu imagino para os pais que têm filhos adolescentes, e na identificação desses sinais, estar alertas se já é possível revelar que o adolescente está com esse sofrimento, prestar atenção na conduta, no modo estranho que esse adolescente está se portando. Adolescência, mais uma vez, eu insisto em dizer, não é doença, é uma fase. Ela é cheia de emoções, tribulações, furacão de existência. Uma hora eu me amo, outra hora eu me odeio. Ela está constantemente o quê? Recirculando, eufóricos. Por isso, os pais, não é para vocês ficarem refém dos seus filhos. Um conselho antigo fala que quando nós iríamos atravessar a linha do trem, nós deveríamos o quê? Parar,
olhar e escutar se o trem estava vindo para a gente poder passar. Com o adolescente, é basicamente a mesma coisa. Eu paro, olho se o trem não vem vindo, escuto se ele está distante, mas eu não discuto com o adolescente. Traga ele para perto. Dialogue, converse, mostre apoio. Então é isso. Contem comigo. No dia 10 a gente vai discutir um monte de assuntos relacionados ao suicídio. No dia 10 vamos demorar um pouquinho mais a nossa conversa, que é a semana que vem. Nessa sexta-feira agora a gente vai estar trazendo o Cid, que é o outro filho meu de 4 patas, para a gente estar fazendo uma reflexão. E na semana que vem vai estar o Odd, e na semana que vem vai ter 2 encontros, um com o Odd e o outro para falar sobre o amarelo. Eu sou o enfermeiro David, sempre perto de você. Obrigado mais uma vez por abrir a porta da casa de vocês para estar eu entrando e transmitindo um pouco do meu conhecimento e dos meus anseios. Mais uma vez, gratidão, muito obrigado, até logo. Fale tchau, Adele, para eles. Adele é essa bolinha de pelo que eu adoro e tá aqui eufórica também. Até mais.